do mercado lá fora também, sempre trazendo as notícias, as movimentações, né, que essas notícias acabam causando para as bolsas e ouvindo a opinião de grandes especialistas. A gente recebe agora o Matheus Espias, que é estrategista da Empíricos, chegando na nossa programação. Matheus, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia para você. Bom dia, é um privilégio sempre contribuir para a BMC News e começo parabenizando pelo início das transmissões do canal. Obrigada, a gente que agradece, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Matheus, queria até entender um pouco mais também da sua leitura. A Débora trouxe aí um panorama até das bolsas, né? Dia aí, acho que agosto foi embora. Será que aquele mau humor, né, que a gente acabou passando ali no começo do mês de agosto, acho que se encerrou ali. De repente, pelo menos, primeiro dia do mês aqui está sendo um pouco mais otimista, esse PIB vindo aí, realmente surpreendendo. Lá fora também, os dados do payroll trazendo essa sinalização, né, de que talvez o Federal Reserve de fato pode trazer ali manter, né, pelo menos, acho que a taxa de juros por lá, sem fazer algum movimento para alta por lá. Queria entender um pouquinho também da sua leitura, suas expectativas agora para o mercado, para os mercados a partir de setembro. Bem colocado, a gente começa o mês de setembro de uma maneira muito diferente de como a gente terminou o mês de agosto, um mês extremamente difícil, quebrando aquela sequência que a gente via verificando já desde o final de março, uma sequência mais positiva para ativos brasileiros e que agora foi impactada principalmente nas últimas semanas com o ressuscitar das tensões fiscais no Brasil, com atritos internacionais que provocaram alta dos yields na curva de juros americana. Isso prejudicou bastante também vários ativos ao redor do mundo, não só o brasileiro. A gente não pode eximir a dinâmica brasileira da dinâmica internacional, porque lá fora o mês de agosto também foi muito difícil e pelo menos agora, no início de setembro, é um início de alívio, um início de suspiro para os ativos de risco nacionais que foram impulsionados agora, pelo menos neste primeiro momento, não só por um contexto estrangeiro mais favorável de alta dos ativos gringos, mas também por conta dos dados de PIB publicados nesta manhã, que vieram acima do esperado, dando ânimo para os investidores que estão muito preocupados com a questão da arrecadação. Um PIB mais alto, um PIB mais elevado, surpreendendo as expectativas, dá mais resiliência para as expectativas de arrecadação, de receita do governo, que estão em um momento mais delicado. A gente vem perdendo a arrecadação de maneira consistente e os últimos dados apresentados ao longo dos últimos dias foram muito negativos, tanto que a gente viu muita pressão na curva de juros local, em especial nos vértices mais longos, que estão associados ao panorama fiscal brasileiro. Portanto, a gente começa, pelo menos no mês de setembro, com uma perspectiva um pouco mais otimista de que a atividade pode, como foi muito bem colocado anteriormente, surpreender de PIB para 2023, que antes estava flertando com 2,3% para o ano, agora já está acima de 2,5%, e agora as casas, de maneira geral, devem começar a apontar cada vez mais no mesmo movimento que a gente observava no relatório Focus, para um crescimento de 3% para 2023, algo que surpreenderia muito e daria, como eu falei, uma sobrevida para a alta que a gente verificou de março até julho deste ano. Inclusive, trazendo aí um pouco também da sua leitura, né, sobre estes dados de hoje do PIB, Matheus, queria entrar aí um pouco mais. Acabou ali, acho que talvez vindo surpreendente, né, um número um pouco maior, mas o fato é que a gente olhando ali um pouco mais, a gente vê o PIB muito impulsionado desta vez, não pelo agro. O agro teve um recuo especificamente, a gente vê ali mais o setor de serviços, indústria e serviços, na verdade, os dois ali especificamente para trazer esse maior crescimento desta vez, né? Eu estou até olhando aqui, indústria 0,9, seguida de serviços 0,6, o agro acaba recuando 0,9. Esse setor de indústrias, mais pela parte das indústrias extrativas. Queria entender também um pouco da sua leitura, até sei que PIB, eu até brinco aqui que eu falo que ele é retrovisor, mas ele pode trazer um panorama justamente, né, dos próximos meses a seguir. Olhando por essa ótica, né, um pouco mais ali, queria entender também um pouquinho da sua leitura sobre estes indicadores, né, sobre estes dados e qual a avaliação que você faz, principalmente pensando daqui para frente, né? Tem algumas projeções aqui chegando a 3%. Qual que é a projeção aí de vocês para o crescimento do ano de 2023? Objetivamente, respondendo a sua última pergunta, é 2,8% de crescimento para 2023. Foi revisado nesta manhã, inclusive, junto com os dados de PIB. Olha, você muito bem colocou que a indústria foi um destaque positivo, diferente do que vinha acontecendo anteriormente, inclusive serviços. A gente já esperava que serviços fosse mais forte por conta das questões envolvendo o salário mínimo, as questões envolvendo Bolsa Família.
Isso, inclusive, traz alguma preocupação com a composição do PIB, um pouco mais inflacionário em termos de viés, mas isso a gente pode deixar para uma discussão posterior. Agora, sobre a surpresa em si, eu destacaria o desempenho do agro. Olha só, o agro caiu na comparação mensal, mas a surpresa derivou justamente dele não ter caído tanto quanto se esperava. A resiliência do agro brasileiro tem se mostrado notável, não só pela alta, contrariando todas as expectativas no primeiro tri, mas por ter caído muito menos do que se pressupunha, sustentando um patamar de PIB consolidado melhor. Então, tinha casas projetando 5% de queda para o PIB do agro neste segundo trimestre. Ele caiu 0,9% na comparação mensal. Então, é relevante, sim, o fato dele ter dado uma sustentação maior e permitido que a indústria e serviços, e indústria sim um destaque, porque era imaginado uma estagnação, como a gente já tem observado várias vezes, a indústria e serviços sustentassem esse patamar de 0,9% do PIB para este período. Então, a gente já contrata, só em termos estatísticos, um belíssimo crescimento para 2023. Sem fazer esforço neste ano, a gente já teria um belo crescimento. Só que teremos outros vetores ao longo deste segundo semestre. Claro que a discussão também envolve outras camadas, né? A gente tem uma atividade robusta, mas tem outras preocupações na cabeça do mercado. Como você muito bem colocou, é um retrovisor. Então, não necessariamente a gente vai ter isso nos próximos meses. A gente já viu, por exemplo, o grande fiel da balança no primeiro tri, que é o agro, caindo neste trimestre. A gente já viu o PIB desacelerando, e isso deve acontecer ao longo dos próximos trimestres, inclusive nesse trimestre que nós estamos falando agora. Então, a gente teve um dado robusto de PIB no primeiro semestre, né? Tanto no primeiro tri como no segundo, o que não configura uma contratação de um belíssimo PIB no segundo semestre. A gente vai ter que trabalhar para isso ainda, com vários outros vetores que preocupam o mercado. Pelo menos, parte do trabalho já foi concluído, foi justamente a resistência, né? Na verdade, de maneira estrutural, se a gente observar bem, a balança comercial brasileira ao longo dos últimos anos tem ganhado uma certa estruturalidade positiva, diferencial frente a outros países pares da América Latina e também diferente do que tinha no histórico. Então, o que a gente percebe? Uma qualidade sendo aprimorada na balança de pagamentos brasileira. Isso é estruturalmente positivo, porque nosso país, como um país exportador, ele é muito sensível às volatilidades globais, mas se a gente aprimora a qualidade da balança comercial, da balança de pagamentos brasileira, a gente ganha maior resistência a essas volatilidades, essas intempéries globais, é um pool mais interessante para ganhos. É claro, estamos num momento mais delicado, de provável desaceleração no segundo semestre, mas ainda assim tem espaço para que a gente consiga um belíssimo crescimento em 2023, como a gente já está vendo agora, todas as casas projetando, e a gente deve ver isso se materializar na mediana das expectativas do relatório Focus ao longo dos próximos meses. A gente já veio uma grande expansão, da mesma maneira que a gente viu errando, né, projeções de PIB ao longo de 2021 e 2022, a gente está vendo em 2023 também. Isso é uma dinâmica muito positiva. De 2012 a 2016, o PIB brasileiro foi consistentemente revisado para baixo, o que permitiu uma dinâmica muito negativa. De 16 a 19, essa projeção estabilizou. Então, a gente deixou de ter uma projeção muito negativa no final do ano, frente ao que a gente tinha no começo do ano. Essa mudança de lógica já foi positiva e, junto com a queda da taxa de juros de 16 a 19, possibilitou um bull market, um mercado de alta para os ativos brasileiros. Agora a gente tem uma dinâmica diferenciada. Depois da pandemia, de 21 até 23, a gente tem tido sucessivos anos, pelo menos até aqui, de revisões positivas. Agora, somado com uma flexibilização da política monetária, queda da taxa Selic, a gente pode também estar entrando, ou estarmos às vésperas, do que pode ser também um mercado de alta, como a gente já viu de março a julho deste ano, que pode se estender para os próximos meses também. Não estou falando que vai ser um passeio no parque, provavelmente a gente vai ter muita volatilidade ao longo dos próximos meses, como a gente viu no mês de agosto, então é natural que tenhamos correções, mas de maneira estrutural existe fundamento conjuntural e estrutural para que tenhamos certo tom mais positivo para ativos locais. Maravilha, Matheus, muito bom dia para você, sempre um prazer falar contigo, é Felipe Nascimento que está falando agora. Queria expandir um pouquinho essa última resposta sua, essa última fala, né, espaço para os ativos locais, mas só lembrando, enquanto você falava eu peguei o Focus aqui de 23 de janeiro, né, estimava um crescimento de PIB de 0,79, então para você ver como as coisas vão se mexendo, né, vão se alterando ao longo dos tempos e os dados após dados, eles vão trazendo uma nova fotografia para esse filme aí que
aparentemente está melhorando, né? Como você muito bem falou, desse primeiro semestre. E eu queria pegar justamente esse gancho, né? Porque você falou dos ativos domésticos. Hoje também se vivia uma grande expectativa por conta da apresentação do orçamento ontem, né? Todo o ceticismo do mercado em relação ao cumprimento da meta, a meta de déficit zero, toda aquela história de, poxa, vai ter que aumentar a arrecadação de alguma forma, as cartas possíveis na manga do Ministério da Fazenda para conseguir fazer essa elevação, e se não conseguir vai ter que arrumar de alguma forma, talvez com aumento de imposto, que acaba impactando no fiscal e no sentimento do mercado financeiro. Mas esse PIB acabou contrapondo um pouco, né? Uma notícia talvez interpretada como ruim, uma notícia interpretada como boa, e a gente vê hoje o mercado, claro, dado também a fatores externos, respirando, né? Nesse contexto, né, de notícias apreensivas, de notícias positivas, o cenário lá fora impactando também, esse cenário doméstico aqui, você acredita que pode viver esse melhor momento? Quais seriam, de repente, alguns setores para o investidor ficar um pouco mais monitorando, tirando um pouco de todo esse ruído mais internacional que a gente sabe de commodity e tudo mais, o cenário interno poderia surfar uma melhor onda? Em que sentido, Matheus? Perfeito, né? Bom dia para você também. E, bem, respondendo a sua pergunta, o que a gente observa, né? A gente está muito inserido na dinâmica internacional. E se a gente coloca só Brasil, vamos falar só de doméstico, você pegou no cerne da questão, que é a questão do fiscal. O fiscal, ele atrapalha porque prejudica a curvatura de juros, né? Então, se a gente pegar a curva de juros, ele influencia principalmente os vértices mais longos, os vencimentos mais longos. Isso impacta frontalmente os valuations, né, as avaliações das empresas brasileiras, porque a taxa de desconto deriva justamente dos juros que está presente nessa taxa de juros, entre outras coisas. Então, se a gente prejudica a percepção fiscal, a gente eleva a taxa de juros, diminui o valor presente das empresas brasileiras. Isso fluxo de caixa descontado é um modelo padrão do mercado financeiro para avaliação de empresas. Então, de fato, o cerne aqui é justamente o fiscal brasileiro. Ao longo das últimas semanas foi muito prejudicada a percepção de fiscal, que vinha ganhando terreno positivo desde março com a apresentação do arcabouço. O que a gente tem na cabeça agora é que, para além da apresentação do arcabouço, a gente precisa de uma execução dele. Ninguém acredita nessa peça de ficção chamada orçamento, né, PELOA, né, a Lei de Orçamentária Anual de 2024, porque os déficits zero no ano que vem, não tem uma só pessoa séria projetando. O governo, claro, ele tem que projetar, ele está seguindo ali a retórica dele. Agora, casas, né, inclusive nós não estamos projetando déficit para o ano que vem, e já tem gente projetando déficit acima de 1%, gente séria projetando déficit acima de 1% para o ano que vem. Isso é grave. Isso é grave porque significa que o mercado não está colocando fé na execução do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal foi importante, por mais que tenhamos críticas a ele, e não faltam críticas à peça, que deverá ser revisada sim ao longo dos próximos anos, para que a gente consiga ter algo mais estrutural em termos fiscais para o Brasil. Mas não é só o plano fiscal que foi aceito, de certa maneira, para o mercado, é a execução dele. E para a execução a gente precisa de medidas. Por exemplo, o governo coloca muita fé na questão do CARF, no voto de qualidade do CARF, coloca mais de 50 bi de expectativa de receita com o CARF. Ninguém acredita nisso também. Então, por exemplo, projeções arrojadas colocam um pouco mais de 10 bilhões, né, numa janela de 12 meses para isso. Então, não tem muito de onde tirar dinheiro, e isso é preocupante, porque daí você começa a projetar déficits maiores, e daí você muda a trajetória de endividamento brasileiro. Agora, como o governo vai dialogar com essa arrecadação, se as medidas do governo serão de fato efetivas para que a gente construa uma base construtiva fiscal, um plano de voo. A gente precisa de um plano de voo, porque não tem muito compromisso com as déficit zero, né? É muito difícil ter um déficit zero no ano que vem. É possível, mas são sempre cenários e probabilidades associadas. A probabilidade desse cenário é muito baixa, por isso a gente fala que ele é improvável. Então, muito improvavelmente o governo vai conseguir bater essa meta. O que ele precisa apresentar para o mercado é um plano de voo, credibilidade, o que ele não fez até agora. De só licença rapidamente para você, eu preciso dar um giro de mercado com a Débora, chamar um break e daqui a pouquinho
a gente volta contigo, tá bom, Matheus? Débora Oliveira, como é que tá o mercado aí rapidinho antes da gente chamar o nosso break? Ibovespa mantendo em 117 mil pontos, Felipe renovando o máximo, é subindo 1,41%, segue assim positivo, seguindo também o otimismo lá de fora, Estados Unidos, todas as bolsas permanecem operando em alto, o EWZ, o índice da nossa bolsa brasileira lá fora agora, por exemplo, está subindo 2,12% no mercado americano. Na Europa é que a gente tem ainda DAX na Alemanha ainda, que é em queda, CAC na França também está virando ali para o negativo, os dados por lá estão pesando um pouco mais. E aí o otimismo, né, do payroll não está conseguindo segurar isso lá na Europa, pelo menos. Aí a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais aqui de mercado para vocês. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 52 minutos. A gente vai direto agora para o maior evento financeiro do Brasil, que reúne nomes importantes ali de finanças brasileiras, grandes palestras, grande evento aí. Hoje, Gabriel Monteiro está lá direto trazendo informações aqui para a gente. Eu quero ir direto com ele. Gabriel, muito bom dia para você. Um ótimo dia a você, Paula, Débora, Felipe, que estão no estúdio. Estou acompanhando aqui este que é um dos maiores eventos do mundo voltados ao mercado financeiro e o maior evento aqui do Brasil. Estou falando da Expert, organizada e administrada aqui pela XP Investimentos, e realmente grandes nomes do mercado financeiro estarão por aqui, não só do Brasil, mas também do mundo. Nós temos ali Tom Brady, que é 7 vezes campeão do Super Bowl, também a participação de Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, e também uma presença especialista de Boris Johnson, que é ex-primeiro-ministro britânico. Para além destes grandes nomes internacionais, nós temos por aqui instituições financeiras brasileiras, gestoras de recursos, casas de análise, temos também ali escritórios de assessoria de investimento, muita gente presente neste evento que é, como eu disse, o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Atenção especial para a participação neste momento de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em um painel aqui na Expert, falando sobre o papel da Câmara dos Deputados na administração das contas públicas, ou seja, no equilíbrio dessas contas, que foi tema central de discussão não só desta semana, com a apresentação do novo plano, do novo projeto de lei orçamentária anual que será aprovado para 2024, mas também das últimas semanas, meses, até vou falar aí do ano como um todo, o papel fundamental da Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, na discussão dessas contas públicas para 2024. Inclusive tivemos o anúncio no déficit para o mês de julho, que foi acima do esperado. Então, painel importante, vamos escutar e trazer, claro, todos os destaques a você que acompanha a programação da BMC News. Para além de Arthur Lira, que fala neste momento, temos a participação do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é projetado como, talvez, o próximo presidente da instituição, e também a participação de Fernando Haddad nestes 2 dias de evento. Serão mais de 160 palestrantes, 72 horas de conteúdo e 2 dias de evento para investidores, assessores de investimentos, gestores, analistas, realmente reunindo muitos integrantes aqui deste nosso mercado financeiro brasileiro, que é ao mesmo tempo muito complexo, mas também muito incipiente, muito no começo, é claro, sempre muito importante discutir, debater e, claro, trazer temas à tona sobre setores, sobre estratégias de investimento e, claro, sobre perspectivas para o nosso mercado e também para o mercado internacional. Paula. Maravilha, Gabriel, volta já já. Inclusive, Gabriel, volta lá do nosso estúdio depois para mostrar. A BMC News também tem aí um estúdio, né, neste grande evento da América Latina, trazendo sempre aí importantes nomes. Daqui a pouco o Gabriel volta de lá também. Lá, você que estiver passando pela feira aí, dê uma passadinha e conheça mais também da BMC News no nosso estúdio diretamente da Expert aqui em São Paulo. A gente volta agora com o Matheus Espias, que é estrategista da Empíricos, para a gente continuar aqui debatendo sobre pautas importantes, né, Matheus? Obrigada por estar ainda de volta aqui com a gente. Queria falar um pouquinho, a gente está vendo aí uma série de medidas, inclusive da China, né, como forma aí de uma tentativa, vamos dizer assim, para estimular a economia. A desaceleração por lá, acho que coloca muitas dúvidas ainda,
principalmente olhando aqui, né, trazendo aqui para o nosso lado, para a Vale. A companhia hoje, inclusive, está subindo, né, sobe forte, tem todo um efeito aí desse movimento para cima também nos últimos dias. Muitas casas até mesmo revisaram aí o preço-alvo para a Vale. Queria entender como que você está avaliando essa relação da companhia com o crescimento da China e quais são as expectativas, inclusive por mais estímulos por lá. Perfeito. Vale é um grande nome para se investir no Brasil estruturalmente, por longo prazo, porque no curto prazo ela é evidentemente sensível às flutuações do preço da commodity subjacente, ou seja, o minério de ferro em especial, além de outras coisas, mas principalmente o minério de ferro. Este que sim está muito sensibilizado pela perspectiva sobre a economia chinesa, que frustrou muitas expectativas neste ano. Se formos nos lembrar bem, no começo, primeiro trimestre, era o grande vetor, o que esperava-se ser o amortecedor da economia global, que caminhava para uma desaceleração. Do segundo trimestre em diante, até mesmo já no final do primeiro, a gente vem recebendo muitos dados frustrantes da economia chinesa, que não reagiu à reabertura como se esperava. Todo mundo, quando reabriu a economia pós-Covid, teve um grande impulso econômico associado a estímulos fiscais. A China entendia que a sua economia poderia ter só a reabertura por si, fazendo com que houvesse crescimento sem a necessidade de um custo fiscal muito grande. Então, isso porque as províncias, as regiões chinesas, que são, em grande parte, pelo menos historicamente, responsáveis por esse estímulo, estão em patamares de alavancagem pouco interessantes, impeditivos. Neste contexto, seria interessante uma reabertura, um crescimento sem custos fiscais. Acontece que esse estímulo ao crescimento só pela reabertura não veio, e a frustração veio na sequência. Então, primeiro veio a indústria, agora até serviços está começando a decepcionar, contraindo mais do que o esperado. A gente até teve um dado melhor do que o esperado, mas ainda indicando contração, e neste contexto, todo mundo aguarda agora um estímulo concentrado do governo chinês. Com isso, o minério de ferro, claro, muito sensível justamente à perspectiva de demanda da economia chinesa, e em especial o setor imobiliário, que está super fragilizado depois da questão com a Country Garden e da própria Evergrande, que já vem afetando a perspectiva dos investidores há mais de ano, não é mesmo? Então, o minério de ferro, muito associado a esse setor, acabou sensibilizando e levando o preço da Vale para baixo. Claro que chega um patamar de preço que fica muito interessante, porque, como eu falei, no curto prazo, o Vale é muito sensível às flutuações da commodity subjacente, só que ela é uma geradora de caixa sensacional, mesmo nos patamares atuais de minério de ferro. Então é natural que muitas casas ao longo dos últimos dias, por conta desses preços convidativos, revisem os preços ou a sugestão de compra para a ação propriamente dita, que vem impulsionando justamente a ação para patamares um pouco mais saudáveis, ainda que mesmo para o patamar atual, subindo, etc., ela ainda esteja bem descontada e enseje certa expectativa de ganho, mesmo com a volatilidade que é esperada para o minério de ferro. Até mesmo porque cada vez mais os investidores estão esperando um comunicado mais alinhado do governo chinês sobre estímulos. Em sendo o caso, a gente deve ter um espigão nos preços do minério de ferro. Em sendo o caso, é um cenário, lembrando como sempre. Agora, na última vez que a gente teve um Politburo, a gente já teve flexibilizações notáveis, em especial na comunicação do governo. E depois disso, alguns sinais de estímulo mais sensíveis, menores, já começaram a aparecer. Agora a gente vai ter outra reunião do Politburo, né, que controla o país de maneira geral, e com isso a gente vai ter provavelmente mais sinalizações de estímulos e estímulos mais focados, mais amplos, por parte do governo chinês. Daí sim a gente pode ter sustentáculos no preço, pelo menos numa janela um pouco mais curta de tempo, para o papel. Matheus, além, né, da situação envolvendo o minério, a gente sabe que a gente também está bastante exposto e dependente da questão do petróleo, né, principalmente para puxar o índice Petro e Vale, os dois maiores pesos aqui do Ibovespa, permanecendo os maiores pesos, inclusive, depois da revisão da carteira teórica, agora setembro a dezembro. A grande questão é, esses movimentos de petróleo que têm acontecido no mundo, inclusive com até novas possibilidades de corte de produção, levantam algumas questões. Primeira, será que estão sinalizando esses cortes justamente para tentar subir o preço, que é mais o argumento utilizado por esses países produtores, ou talvez um outro lado, estão cortando produção porque não tem demanda, né? E aí acaba equilibrando essa demanda, mesmo subindo o preço, isso ainda tem esse componente aí da demanda que segue fraca. Como é que está essa percepção para o petróleo também? A gente tem visto toda essa movimentação, toda essa situação envolvendo esses
países produtores de petróleo que acabam impactando também nas expectativas da Petrobras. E a Petrobras está até que desempenhando bem ao longo dos últimos meses, tem uma perspectiva bastante relevante, inclusive, por várias casas que têm feito análises. Como que é a sua visão sobre isso? Perfeito. O petróleo tem se sustentado em patamares elevados pela questão da oferta, como muito bem você colocou, né? Então, em especial, os cortes de produção da OPEP, as restrições de exportação por parte da Rússia, e até mais recentemente, com o noticiário dos últimos dias, em especial, com o furacão no Golfo do México, isso tudo impedindo produção e pressionando um pouco também a perspectiva de oferta. Estruturalmente, para os próximos anos, a gente já tinha uma visão construtiva pela ótica da oferta para os preços de petróleo. Agora, o grande desafio no curto prazo era a demanda. E os agentes exportadores de petróleo, como você bem colocou, têm respondido a essas percepções mais negativas de demanda, tanto de desaceleração dos países centrais pelo contracionismo monetário, como da China pela frustração do crescimento, com cortes de oferta. Então, cortes de produção de petróleo devem ser verificados ao longo dos próximos meses, nas próximas reuniões da OPEP+, né, da OPEP e seus aliados, e ajudando a sustentar esse preço em patamares elevados. E foi no piscar de olhos, hein? A gente estava em $70 o barril, 70 era uma marca importante, porque toda vez que encostava nesse nível, nesse patamar, a Arábia Saudita vinha e já falava em cortes de petróleo, e, ao mesmo tempo, tinha um vetor de demanda importante aqui, que era a Casa Branca. A Casa Branca, nos $70 o barril, voltava a recompor reservas, que foram torradas no ano passado durante as midterms, vale dizer, para tentar baratear um pouco o preço dos combustíveis, que era um vetor de preocupação do governo dos Estados Unidos. Agora, o que a gente observa é que a gente veio muito rapidamente desses $70 para 85, ao passo que o mercado incorporava os cortes que já foram anunciados, mas que começaram a maturar sobre o mercado ao longo de julho e agosto, podendo se aprofundar em setembro, propriamente dito, e em outubro, na sequência, na extensão desses cortes de produção, que pode acontecer ao longo dos próximos meses, muito por conta da falta de perspectiva, neste momento, para a economia chinesa, enquanto não temos um pacote de estímulos mais amplos, como se tem anteriormente, e também com a expectativa de uma postergação da recessão dos Estados Unidos. Então, aquela demanda fragilizada por conta de uma recessão nos Estados Unidos foi postergada, porque a recessão propriamente dita, esperada por conta do aperto monetário, também foi postergada, provavelmente, para 2024. Se a gente voltar para o começo do ano, todo mundo esperava uma recessão dos Estados Unidos em 2023. Isso parece não estar acontecendo. Os dados de PIB da semana, inclusive, vão diametralmente oposto a esse conceito, né, esse entendimento de recessão este ano. Então, a gente postergou a recessão, deu uma maior sustentação à demanda, que era esperada ser fragilizada, e ao mesmo tempo a gente teve os cortes de oferta. Neste contexto, a gente deve ter uma manutenção desses patamares elevados, acima de $80 o barril para o petróleo, ao longo dos próximos meses, com certa facilidade, inclusive, dando possibilidade para elucubrarmos sobre posições internacionais e locais em oil and gas, né? Óleo e gás. Petrobras, em especial, tem uma questão de medo do mercado de intervenção política, como foi nos últimos dias, questão do reajuste dos combustíveis, né, que mesmo com reajuste tem defasagem, enfim. Então, é um pouco percepção do mercado que a Petrobras possa vir a ser usada como um veículo político, como já foi no passado. Foi um grande erro, todo mundo sabe disso, mas pode voltar a ser um veículo de intervenção política. Em sendo caso, ela vai carregar um desconto adicional por conta desse medo, até que a gente tenha uma perspectiva mais clara, que não deve acontecer, de menor intervenção do governo. Então, toda vez que tem esse tipo de noticiário, volatilidade, a ação vai sofrer. Ainda assim, ela sofreu muito no final do ano passado, então no ano ela ainda está apresentando bons ganhos, né, para os investidores que optaram por segurar o papel. Da Petrobras, a gente saiu das posições que nós tínhamos dela, justamente por esse receio de intervenção, mas no setor a gente pode, eventualmente, ter um ou outro nome privado, com menos sensibilidade, até mesmo no ponto de vista internacional, que vai se beneficiar desses patamares mais elevados de petróleo, sim. Maravilha. E só para trazer informação, Matheus, o petróleo acabou de bater $88 o barril, subindo 1,35 Brent, né? Nesse movimento todo. Tá complicado chegar nesses $70 para os Estados Unidos recomporem as reservas, como você comentou. 88 e contando, né? Duvido que vá chegar. Chegou, eles começaram, mas daí era um sustentáculo de demanda, né? Daí não passava dali, batia 70, ficava ali, batia 70. Agora eles não vão recompor, não. Difícil, né? Complicado. Matheus, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da BMC News. Volte sempre. Um abraço, ótima sexta-feira para você.